O Brasil e amplo setor da sociedade brasileira assiste com muita preocupação a prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história recente brasileira, que fez uma verdadeira revolução silenciosa, com a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, através das políticas sociais. Construiu um conjunto de ações em que permitiu o Brasil ter o pleno emprego, como tivemos entre 2005 e 2014. Ao mesmo tempo, um olhar generoso para com a nossa juventude, com a preocupação muito forte com o mundo da educação, abrindo mais de 18 universidades públicas federais, gratuitas e de qualidade, quase 500 institutos federais de educação, além de estimular um conjunto da iniciativa privada também para melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Ainda no seu segundo governo, nós assistimos ao encaminhamento aqui ao Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, com 20 metas, que vai desde a creche até o pós-doutorado, com o programa Ciências Sem Fronteiras, e que esta Casa, o Congresso Nacional, teve o cuidado de aprovar, no final de 2013, início de 2014, esse importante instrumento que é o PNE, para organizar a educação brasileira. Este trabalhador nordestino, igual a nós, que saiu dali num pau de arara ao lado da sua mãe e outros irmãos, para tentar sobreviver na região sudeste, no estado de São Paulo, que conhece, como todos nós, as dificuldades de uma família pobre, honrada e trabalhadora. Exatamente por isso, tem no seu coração, nas suas ações, tudo aquilo que espelha o sofrimento de uma família nordestina, de um povo que tem certeza de que a seca é uma realidade, mas que nós somos fortes e sabemos conviver com ela e, nos períodos chuvosos, como está acontecendo nesse 2018, acumular riqueza, alimentos, água para sobreviver essas fases difíceis. Lamentavelmente, uma sociedade que está num processo de divisão profunda, em face de um período eleitoral em que se aproxima, em que o Brasil deverá definir um novo projeto de nação, o caminho que ele pretenderá seguir, um caminho para que o Brasil seja um ator político, econômico e social no cenário nacional e internacional. Este país está, nesse momento, definindo um conjunto de ações para preparar as eleições agora, de outubro de 2018. E é nesse momento em que nós assistimos setores do Poder Judiciário rasgar a Constituição brasileira, negando vigência à sentença transitada em julgado, ao direito de defesa do inocente e resolve encarcerar este cidadão simplesmente porque ele resolveu enfrentar os graves problemas que ao longo da nossa história têm assolado o Brasil. Para nós, isso não é uma novidade. Se voltarmos ainda ao final do século XVIII, em 1792, essa mesma elite que não compreende o sofrimento de ambos os setores da sociedade brasileira resolveu enforcar, matar, esquartejar Tiradentes, exatamente porque naquela época ele se insurgia contra Portugal, contra aqueles que exploravam o povo brasileiro, a nossa colônia. Por conta disso, aquela elite resolve praticar tudo isso e pegar os seus restos do seu corpo e afixar em estacas, porque na época não tinha postos para que ninguém em Vila Rica ou em Minas Gerais ou em qualquer parte do Brasil ousassem falar na independência do Brasil. Essa mesma elite, no final do século XIX, com a implantação da República, porque ali os interesses da monarquia já não mais atendia
a sua vontade e a sua forma de tratar o povo brasileiro, em especial o fim da escravatura. Essa elite resolve implantar a República sem maiores discussões no Brasil. E este Tiradentes, que para eles era um marginal, lá no final do século XVIII, passa a ser o grande herói da elite brasileira, sendo homenageado, porque do seu meio foi incapaz a criação de qualquer nome que justificasse as ações que haviam sido praticadas até aquele momento. Da mesma forma, se nós observarmos os períodos de crescimento econômico, com inclusão social e distribuição de renda que o Brasil tem assistido, são nos períodos democráticos. Se nós formos analisar o período de 46 a 64, foram períodos em que nós tivemos a consolidação de várias políticas sociais, a estruturação do nosso país para ser um país industrial e uma agricultura mais mecanizada, com maior produtividade. Se a gente observar, ali foi criado o nosso BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que é um forte instrumento de crédito para a nossa região, a região Nordeste. Da mesma forma, a Sudene é surgido neste período e tivemos também o BNDES, a Petrobras, um conjunto de empresas que alavanca a nossa economia, que permite um crescimento econômico com a diminuição das desigualdades. Esse processo volta com a Constituição de 88. Essa Constituição que todos nós a chamamos de Constituição Cidadã, em homenagem a Ulisses Guimarães e àqueles que ajudaram a fazer a transição do Estado autoritário, da ditadura militar, para o Estado democrático. Nesse período, de 89 para cá, nós voltamos a assistir momentos de tensão, de dificuldades, de debates, mas, acima de tudo, o início de um novo projeto de nação. Se voltarmos a 2013, 2012, o Brasil era a sexta potência econômica do planeta, ou seja, no mundo só existiam 5 países com riqueza superior à nossa. A incapacidade desta elite por não aceitar o processo eleitoral de 2014, que patrocina um conjunto de ações de desestabilização do processo democrático das eleições de 2014. De imediato, o candidato perdedor nas eleições de 2014 não reconhece o resultado eleitoral e pede ao Tribunal Superior Eleitoral que procedesse à sua diplomação. Evidentemente que o Tribunal Superior Eleitoral jamais iria aceitar isso e nega. Em seguida, esse mesmo candidato e o seu partido entra com um pedido de recontagem de votos, dizendo que a Justiça Eleitoral brasileira tinha fraudado as eleições de 2014. Chegamos em agosto de 2015, este Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, reconhece que não teve fraude no processo eleitoral de 2014 e nega vigência a esta ação. Insatisfeito com isso, este mesmo candidato e esse mesmo partido resolve contratar um escritório de advocacia para elaborar um parecer técnico de como promover o processo de impedimento da senhora presidenta Dilma Rousseff. Esse processo é apresentado aqui no Congresso Nacional e em dezembro de 2015, o presidente da Câmara Federal, o senhor Eduardo Cunha, que estava no processo de investigação para fins de cassação do seu mandato, vem ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, e propõe: ou vocês votam no Conselho de Ética pela aprovação, pela negação do meu pedido de cassação, ou eu imediatamente aceito a proposta de impeachment apresentado pelo PSDB e o seu advogado, em que está na minha mão. Nós fomos muito sinceros. Entre a chantagem, entre arquivar um processo que tem fortes indícios, nós vamos votar pela abertura do seu processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara Federal. No mesmo dia, com menos de 1 hora depois,
o senhor Eduardo Cunha estava lendo a abertura do processo de impeachment na Câmara Federal e o resultado nós assistimos aqui no Senado Federal por ampla maioria, um conjunto de senadores e senadoras com as informações que tinham naquele momento, achando que era o melhor caminho para o Brasil, caça uma senhora honesta, trabalhadora, que tinha alguma dificuldade na relação com o Parlamento, com o Congresso Nacional, e fazia aquele processo entendendo que era o melhor caminho para enfrentar a crise econômica porque nós passamos. Analisando esse período, nós entramos 2 anos seguidos num processo de recessão que foi 2015 e 2016, com forte repercussão no mundo do trabalho, na renda dos trabalhadores e na dificuldade do mundo empreendedor. Exatamente por isso, não satisfeito com esse processo e com o resultado que nós vimos assistindo nas pesquisas eleitorais, resolve encarcerar um grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva, com uma agravante de que nem sequer respeitar a lei de execução penal estão fazendo neste momento. Esse líder, que tem como crime ter dado esperança ao povo brasileiro, está hoje num ambiente isolado, que não pode receber visitas, que é previsto no Código de Processo Penal, que é previsto na Lei de Execução Penal. Não pode receber aqueles que com ele conviveram, a exemplo de 9 governadores e mais 3 senadores que estiveram nesta semana lá em Curitiba para fazer uma visita ao seu amigo, aos seus amigos e, com isso, compartilhar esse momento de dificuldade. Infelizmente, a estreiteza do nosso Poder Judiciário resolve impedir que esse ato acontecesse. O Senado Federal termina de aprovar uma comissão suprapartidária para ir a Curitiba visitar o melhor presidente da nossa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Fizemos questão de registrar. Nós vamos custear a despesa de cada senador por conta própria que for a Curitiba, exatamente para aqueles que têm pensamento contrário não venham a exigir no dia de amanhã qualquer crítica sobre isso. E queremos ir em nome do Senado Federal, queremos estar lá para visitar um presidente que teve muitos momentos em reunião aqui no Congresso Nacional, recebendo os senadores e tratando todos republicamente, sem qualquer discriminação, sem qualquer diferenciação. Se nós analisarmos a postura deste presidente para com o Poder Judiciário, enquanto foi governo, foi uma postura de respeito, de tratamento republicano e sem qualquer processo de retaliação. Só para a Justiça Federal foram criadas, durante o governo do presidente Dilma, da presidenta Dilma e do presidente Lula, mais de 400 varas da Justiça Federal. O nosso Nordeste só tinha vara da Justiça Federal nas capitais. O presidente Lula, já no processo de ampliação das varas da Justiça Federal, no entendimento com o Poder Judiciário, autorizou 183 varas e dessas, 79 delas, todas em cidade previamente definida pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. O meu estado, o estado do Ceará, por exemplo, nesse período, recebeu varas da Justiça Federal em Juazeiro do Norte, em Iguatu, Limoeiro, Quixadá, Tauá, Crateús e Sobral. Depois, no segundo governo, em 2008, foi autorizado mais a instalação de 230 varas da Justiça Federal. E isso era feito com o objetivo de levar a justiça para ficar mais pobre, mais perto da sociedade brasileira, interiorizando e, ao mesmo tempo, contribuindo para dar celeridade e diminuir a morosidade do Poder Judiciário brasileiro. Da mesma forma, tivemos uma política muito forte de estruturação do Ministério Público Federal, daqueles que são os operadores do direito, exatamente para que esse país pudesse tratar todos em melhores condições. Se nós observarmos o papel junto às Forças Armadas, o nosso senador José Maranhão, quando foi presidente da Comissão Mista
do orçamento para 2008, isso era 2007, ajudou a construir ali todo o investimento na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, que permitiu às nossas Forças Armadas ter uma nova perspectiva, um novo investimento na Marinha. O grande sonho era uma política para os submarinos de caráter nuclear. Foi exatamente no orçamento de 2008, senador José Maranhão, com a construção de Vossa Excelência, em que os recursos ali foram aportados, permitindo que a Marinha começasse a planejar. Na Aeronáutica, a aquisição dos caças, os mais variados debates sobre isso, da segurança aérea, da segurança de fronteiras, novamente, Vossa Excelência foi uma peça fundamental para, naquele momento difícil em que nós tínhamos de assegurar esses recursos. No Exército Brasileiro também não foi diferente. Se nós observarmos nas políticas regionais, em especial na região Nordeste, com a interligação das águas do Rio São Francisco, foi exatamente no orçamento de 2008 em que nós tivemos o maior aporte de recursos, permitindo o deslanche dos dois grandes eixos, do eixo leste, que beneficia o Pernambuco e já chegou a Paraíba, e o eixo norte, que beneficia o Pernambuco, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Tivemos algumas dificuldades, mas foi retomado e esperamos de que no início de 2019 a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte possam ser beneficiados. E é este cidadão que fez tudo isso, em que este Poder Judiciário, rasgando o inciso 5º, o inciso 57 do artigo 5º, resolve trancá-lo e, ao mesmo tempo, encontra-se hoje numa cela, isolado, sem poder receber ninguém dos seus amigos e nem tampouco os seus familiares. Uma cela em que só preso político da ditadura militar ficava isolado sem acesso, exceto dos seus advogados. E é por isso, senhor presidente, em que ambos os setores da sociedade brasileira, da comunidade internacional, está muito preocupado com os rumos em que o Brasil está trilhando, com os rumos em que o Brasil resolveu caminhar. Este não são os rumos democráticos em que Ulisses Guimarães ajudou a escrever na Constituição de 88 e nem tampouco é da ampla maioria daqueles que fazem o Congresso Nacional e que acompanham a sociedade brasileira. Por isso, Lula livre para resgatar a Constituição de 1988. Muito obrigado, senhor presidente.